paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Eu quero dizer que a Primeira Igreja Batista do Recreio tem uma alegria imensa de ter no seu hall de membros esta família, uma família que Deus tem usado nessa cidade, nesse país, de uma maneira tremenda, e a quem honra, honra, diz a palavra de Deus. São 32 anos como parlamentar no Congresso Nacional, e Deus agora leva o Dr. Harold para mais um mandato, que Deus possa usá-lo poderosamente. E a nossa Rádio 93, que tem sido um canal de bênçãos nesta cidade. Quer ver uma coisa aqui, gente? Quantas pessoas são abençoadas quando ouvem esta rádio? Levante a sua mão. Olha aí, família Oliveira, quanta gente abençoada. Um prazer muito grande estar aqui. Pastor Marco Antônio, muito obrigado por ceder o seu púlpito, os seus pastores, os seus líderes, e estarmos aqui é um privilégio, uma alegria muito grande. E, gente, não estava nada programado, como o Harold disse, foi uma tremenda jesuicidência esse culto acontecer, eu como pastor dele, a vitória de ontem, e Deus colocou no meu coração, a gente não podia pregar outra coisa nessa noite, a não ser a vitória de Deus. E a vitória de Deus é muito importante, sabe por quê? Porque todo mundo que está aqui é um vitorioso. Eu estou pregando nessa noite num púlpito vitorioso. Eu estou pregando numa igreja vitoriosa. Eu estou pregando diante de filhos de Deus, de gente comprometida com o Senhor, de gente que conhece a palavra, de gente que tem intimidade com Deus. Então somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nessa noite o Espírito de Deus vai falar neste lugar. Que não seja a minha boca, mas seja a boca de Deus ao teu coração. Que aquilo que você trouxe para cá de necessidade, o Espírito Santo possa suprir profundamente na tua vida. Você acredita nisso? Então, se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 14. Nós estamos aqui nesse contexto da palavra na época dos reis. O versículo 14... no segundo livro, capítulo 13, vai dizer assim: então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco, versículo 16, e ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: agora abre a janela para o oriente, e ele abriu. Então disse Eliseu: atira, e ele atirou, e ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra Jeoás, e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Volta para o versículo de número 14, e agora preste atenção como é que essa história está começando. Eliseu, doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele chorando, e sobre ele exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e as flechas nas suas mãos. Que texto, meus amados irmãos, igreja querida do Senhor que está aqui nessa noite. Esse texto impacta o meu coração. Mas eu quero dizer uma coisa a você. A Bíblia é um livro que conta muitas e muitas vitórias do seu povo. Mas muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós limitamos a vitória de Deus. E eu quero dizer a você que nós somos profundamente responsáveis pelas vitórias e pelas derrotas da nossa vida.
você que está aqui nessa noite, você vai ser responsável em que a vitória de Deus se cumpra no seu coração, na história da sua casa, na história da sua vida. Ou você pode se constituir numa pessoa que limita esta vitória. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que está aqui nesse texto. Jeoás foi um dos reis mais bananas da história de Israel. Num tempo que a gente está vivendo de mulher fruta, olha aqui o rei banana. Esse rei foi um rei, meus irmãos, diz a Bíblia, que fez aquilo que o Senhor reprova. Aquilo que o Senhor não se agradava. E nós estamos num contexto, numa hora, num momento, gente, em que Eliseu, que era o profeta daqueles dias, acabara de receber uma enfermidade, e essa enfermidade era a enfermidade que ele morreria. E quando esse rei chamado Jeoás, que desagradava tanto o coração de Deus, soube que o profeta Eliseu estava doente, começou a chorar. Se desesperou e foi até o palácio, até o lugar, na verdade, o verdadeiro palácio de Deus, a casa do profeta. Entrou o rei na casa do profeta, chorando. Imaginem isso, eu estou falando de uma autoridade, eu estou falando de um rei, eu estou falando de uma pessoa importante. Vai agora ao palácio de Deus, a casa do profeta Eliseu, e ele começa quase que suplicar: por favor, meu pai, tu és um guerreiro, tu és um cavaleiro de Israel, o Senhor não pode morrer. Ele começa a suplicar, como se suplicasse ao profeta que ele não morresse. Qual era o problema de Jeoás? Era medo. Jeoás estava com medo, porque, meus irmãos e irmãs, ele estava sofrendo uma ameaça do rei da Síria. Ele sabia do poder do rei da Síria, ele sabia dos armamentos daquele exército, ele sabia da grandeza daquele exército, e ele estava com medo. Ele estava com muito medo, e era por isso que ele não queria que Eliseu morresse. Ele sabia que Eliseu era o seu porto seguro, era a sua segurança, mas Eliseu vai lhe dar uma resposta muito importante, que a gente precisa gravar no coração. Eliseu vai dizer a ele: o Senhor vai te dar uma vitória total. Repete essa frase comigo: o Senhor vai te dar uma vitória total. De novo, igreja, todo mundo: o Senhor vai te dar uma vitória total. Você acredita nisso? Eu quero aplicar isso aos nossos corações, porque muitas vezes eu e você somos como Jeoás. Nós temos os nossos medos, gente, nós temos as nossas inseguranças, nós temos os nossos pecados, nós sabemos que inimigos se levantam contra nós, pessoas que perturbam a nossa vida. Às vezes é um vizinho endemoniado, é uma mulher que perturba a gente, é um homem que perturba a gente, alguém que quer destruir a nossa vida. Mas eu quero dizer a você, servo do Senhor, serva do Senhor, se você confia em Deus, se a sua vida está nas mãos do soberano Senhor, se Ele é Senhor do teu coração, da tua mente, da tua alma, a vitória que Deus promete nessa noite e na sua palavra é uma vitória total. É uma vitória total, igreja. E isso quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos romanos, a igreja que estava no centro do império, ele disse: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero que você saia daqui com essa certeza nessa noite. Você não é uma pessoa qualquer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você acredita nisso? Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Mas às vezes nós fraquejamos. Eu vou contar para vocês aqui um pecado meu, mas eu queria que vocês não contassem para ninguém, e nem colocassem no Face. Gente, eu me lembro uns anos atrás, fui fazer uma conferência no Maranhão, o pastor me colocou, viu, minha irmã, num hotel chique. E eu entrei lá no hotel chique, tinha os prefeitos das capitais do Brasil estavam reunidos ali, doutor Harold. Era uma época em que os prefeitos se reuniam,
e eu entrei naquele hotel que hoje não existe mais, o Vila Rica, na cidade de São Luís, e eu passava com a minha Bíblia, para lá e para cá. Eu fui fazer uma conferência, presta atenção, eu sou um pastor, eu sou um homem que Deus chamou, eu fui chamado por Deus para ir numa cidade, fazer uma conferência. Houve uma mobilização na cidade, eu estava hospedado num hotel, estavam ali líderes do Brasil inteiro, juntos no canto do lobby do hotel, e eu passava todo dia com a minha Bíblia, eu passava para lá, passava para cá. Teve um dia que o rapazinho da recepção, o menino, o homem que estava trabalhando ali, começou a me chamar, e disse assim: pastor, vem até aqui. Eu disse: mas como é que você sabe que eu sou pastor? Ele disse: com a Bíblia desse tamanho, o senhor é quase do tamanho da Bíblia. Eu estava com a Bíblia grande, e aí eu disse: sim, que eu posso te ajudar. Ele disse assim: pastor, eu não sou crente não, eu estou chegando agora para o Evangelho, mas eu estou passando uma tribulação muito grande, eu queria que o senhor orasse por mim. Meus irmãos, naquele momento eu olhei para o lado, os prefeitos das grandes capitais do Brasil estavam reunidos ali, tomando um coquetel. Eu confesso aos irmãos que eu me senti envergonhado. Eu fiquei: mas como é que eu vou orar aqui por esse rapaz? Aí eu fiz aquilo que muita gente faz nas igrejas. Eu sei que você não faz, mas tem muita gente que faz. Eu disse assim: me dá o seu nome que eu vou levar para o ministério de oração. Anota aí que eu vou levar para o irmãozinho de oração lá da igreja, ele vai orar pela sua vida, e o irmão vai ficar bom, esse problema vai passar. Ele ficou olhando para mim e disse assim: pastor, não é nada disso, eu preciso que o senhor interceda agora. Eu disse: mas agora, nesse lugar, eu estou precisando de uma oração. E o rapaz percebeu, gente, que eu estava titubeando, que eu estava inseguro. Ele disse assim: pastor, ora por mim, porque semana passada teve um pastor aqui, eu pedi para que ele orasse, ele não orou, o quarto dele de noite começou a pegar fogo. Então, Senhor, abençoa a vida desse homem, tu sabes o que ele está passando, tem misericórdia lá do quarto também, seja uma madrugada de paz. Quando eu voltei, eu olhei para o espelho, tinha um espelho grande, eu falei assim: tu é um pastor de meia tigela. Eu já sabia disso há algum tempo, não é? Você vai para um lugar e não ora por uma pessoa. Às vezes nós não temos a postura da vitória. Nós dizemos que somos vitoriosos, nós cantamos como valentes no templo, mas na hora em que nós precisamos mostrar uma postura, na hora em que nós temos que dar uma palavra, na hora que nós temos que ministrar dons na vida dos outros, nós às vezes nos comportamos como covardes, nós limitamos a bênção e a vitória de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Eu quero desafiar você a não fazer isso, mas ter uma postura de um homem vencedor, a postura de uma mulher vencedora. Você vai ser chamado neste mundo para ser testemunha desta palavra, para ter uma postura ética, moral nesse tempo, meus irmãos, e nós precisamos nessa geração, sermos geração eleita. Teve eleição ontem, não foi? Nós elegemos muita gente, mas eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que Deus elegeu você. Imagina que Deus foi lá na urna e colocou um voto e disse assim: eu acredito nesse homem, eu acredito nessa mulher, doutor Harold, eu elejo o pastor Wander, Deus escolho esse homem, eu escolho o pastor Marco Antônio, eu escolho a dona Maria, eu escolho o senhor Pedro. A Bíblia diz que nós somos eleitos pelo Senhor, sacerdócio santo, sacerdócio real, construímos um edifício vivo, nós somos a igreja de Deus, louvado seja o seu nome. E sabe o que estão tentando fazer por aí, gente? Estão tentando calar a boca da igreja. Ah, como é que eu fiquei chocado essa semana passada, quando começou a aparecer aqueles irmãos nossos no norte da Síria e no Iraque, sendo torturados, fuzilados, crucificados. Gente, eles estão pensando que estão matando a gente, não estão não. Deus está permitindo aqueles irmãos de entrarem no céu, e naquele momento, aquela gente está adentrando as regiões celestiais, está ouvindo assim: vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que está para ti preparado desde a fundação do mundo. Eles não vão nos destruir. Vocês sabem por quê? Porque o nosso Deus é maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu sou vitorioso. Você é vitorioso? Diz assim: eu sou vitorioso. O governo dos países comunistas está tentando calar a boca da igreja.
Na China tentaram colocar um policial dentro de cada igreja e disseram ao pastor assim: o senhor pode pregar, mas o senhor não pode contar nem sobre milagre e nem sobre ressurreição. Ô gente, como é que um pastor não fala de milagre de ressurreição? O que aconteceu? Os homens sérios de Deus saíram e foram fundar igrejas chamadas subterrâneas, células nas casas. E sabe o que está acontecendo na China? São mais de 200 milhões de crentes na China, louvado seja Deus. Não vão calar a nossa boca. Nós vamos continuar com uma postura de vitória. E olha, a eleição não acabou, a guerra não acabou, Dr. Haroldo foi eleito, gente de Deus foi eleita. Nós temos uma luta tremenda a empreender pela frente. Tem gente aí querendo anunciar tudo. Eu quero que você saiba o seguinte: olha só, a nossa palavra é a palavra do Senhor. A nossa vida está baseada na Bíblia, é a nossa referência, é o nosso referencial, é aquilo que norteia a nossa existência, é a nossa bússola. Então não tem essa não. O que você acredita? Eu acredito na palavra, eu acredito que Deus fez homem e mulher, eu acredito em casamento, eu acredito em família, eu acredito naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não vão calar a nossa boca, nós somos vencedores. Postura de vencedor. Você vai ter uma postura de vencedor. O que Eliseu anunciou a Joás: você vai ter vitória total. Mas uma segunda coisa aqui nesse texto muito interessante: o que se faz? O que devemos fazer para se obter tal vitória? Porque eu quero repetir aqui nessa noite, que fique bem claro, que a vitória na vida de um homem, na vida de uma mulher, não depende só de Deus. Não que Deus não seja soberano, não faça o que Ele quer, não é isso. Mas Deus sabe que nós temos o arbítrio, e Deus espera de nós uma postura. Naquele momento, quando Joás chora diante de Eliseu, Eliseu tem uma atitude, gente, lindíssima. Ele diz: Eliseu, ele diz: Joás, levanta agora. E ele se levantou. Eliseu diz assim: agora abre a janela, pegue uma flecha, pegue o arco. E Joás pegou a flecha e pegou o arco. Agora o profeta, diz a Bíblia, colocou as suas mãos sobre as mãos do profeta. E agora o profeta está em cima do rei. E agora ele diz assim: estica, estica, tudo que você pode e atira. Abre a janela, aponta e atira e manda flecha. E o profeta, meus irmãos, depois de ter dado a ordem, vê o rei atirar a flecha. E ele diz assim: essa será a tua vitória sobre o teu inimigo. Essa será a tua vitória sobre a Síria. Meus irmãos, como nós temos parte no processo da vitória. Perguntem ao Dr. Haroldo de Oliveira se ele não teve que andar por essa cidade. Pergunte ao seu comitê de campanha se eles não tiveram que conversar com muita gente, telefonar para muita gente, mandar e-mail para muita gente. E Deus sabe exatamente quais são os nossos movimentos. O pastor Marco Antônio estava contando da vitória desta igreja nos 20 e tantos anos aqui. Perguntem a ele o quanto este homem ralou em oração, com a Bíblia aberta, em lágrimas. Eu não sei, eu nunca vi, ele nunca me contou, mas eu tenho certeza, porque só pode ter vitória quem está na presença de Deus dessa maneira. Só pode ter vitória completa quem está na presença do Senhor, quem tem uma postura, meus irmãos. E agora o profeta Eliseu vai dizer: Joás, abre a janela. Joás toma as armas, Joás aponta para a Síria e dispara a flecha. Eu quero dizer para você que talvez no teu coração, na tua mente, você esteja pensando assim: pastor, o que eu preciso fazer para obter a minha vitória? O que eu preciso fazer para que Deus complete aquela obra na minha vida? Eu quero dizer algumas coisas para você. Primeira coisa que eu quero dizer é que você tem que pegar nas armas. Mas não são nas armas dos homens, não são nas armas dos reis, não são nas armas dos exércitos. Nós pegamos nas armas de Deus.
Em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que nós temos uma postura, nós temos uma armadura que fica conosco, nós temos alguma coisa, como viu Paulo na guarda pretoriana, uma couraça, essa couraça é de justiça, dos lombos a verdade, nos pés o evangelho, no capacete a salvação, na mão a palavra do Espírito, e tudo isso regado por oração. Eu quero convidar você, se você quer ter vitória completa e total na sua vida, pegue nas armas de Deus. Não lute com as mesmas armas dos homens. As armas dos homens são falhas, as armas dos homens são pequenas, as armas dos homens são vingativas, as armas dos homens são egoístas, mas as armas do Senhor são completas e são todas perfeitas. E às vezes, gente, aparentemente nós estamos perdendo a batalha, parece que a gente está perdendo, em algum momento parece que a gente está perdendo, mas que você se agarre na promessa final: eu sou muito mais do que um vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Gente, eu quero desafiar vocês, a que vocês tenham numa de suas mãos a palavra da verdade. Nós estamos passando um tempo de crentes raquíticos, de gente que não conhece Bíblia, de gente que não conhece a palavra onde está toda a verdade. Aqui está a bússola, aqui está a revelação. Toda a revelação fora daqui não vem do Senhor, mas toda a revelação que é dada, se tem base nesta palavra, é de Deus e é verdadeira. Portanto, olhe para esta palavra, olhe para esta palavra. Ouvi certa vez de um pastor de ovelhas dizendo o seguinte: quando a gente sabe que uma ovelha está doente, é quando ela para de comer. E assim é na vida cristã. Quando uma ovelha para de comer e para de se alimentar. Chegava um homem no centro de uma praça, olhava para um relógio que estava no centro da praça, acertava o relógio dele e ia embora. Segundo dia ele fazia a mesma coisa, olhava o relógio da praça, acertava o relógio do pulso e ia embora. Terceiro dia ele fazia a mesma coisa, até que um homem que estava na praça e observava todos os dias aquele movimento foi a ele e disse: moço, eu não lhe conheço, mas estou muito intrigado com o seu movimento. Todo dia o senhor vem aqui, olha para o relógio da praça, acerta o seu relógio e vai embora. Por que o senhor faz isso? O homem sorriu e disse: é muito simples, eu sou dono de uma loja onde vendo relógios. Então eu chego na praça, olho o relógio da praça, acerto o relógio do pulso, e quando eu chego na minha loja, eu acerto todos os relógios da minha loja pelo relógio da praça. O homem disse assim: que coisa louca! Mas por que uma coisa louca? Porque eu trabalho na praça, e eu que acerto o relógio da praça, e eu acerto o relógio da praça pelo relógio da loja. Qual é a hora certa? Crente que não tem Bíblia não tem hora certa. Crente que não conhece a palavra de Deus não funciona. Vocês sabem por que esses cantores são abençoados? Porque eles cantam a palavra, porque eles cantam Bíblia, as melhores músicas, as mais edificantes, as que mais abençoam e mais marcam o coração de vocês, são músicas que têm sustentação na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se vistam da armadura de Deus, coloquem a armadura de Deus e a palavra do Espírito na mão, e tudo isso regado por oração, diz o Senhor dos Exércitos. E gente, o tempo todo a gente tem que estar dando testemunho. O mundo está nos observando. A sua postura, o seu linguajar, o seu movimento. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós estamos, pastor Marco Antônio, num tempo de um cristianismo inchado. Nós precisamos, eu tenho pregado isso na minha igreja, eu tenho levado a minha igreja a orar por isso. Nós vamos começar uma campanha domingo de 40 dias de oração e jejum, pedindo uma coisa a Deus: Senhor, manda um avivamento para esse país. Porque o verdadeiro avivamento que vem de Deus não é apenas barulho, não é apenas a emoção, mas é mudança de mente, é gente que muda de comportamento. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais. É aí que nós vamos impactar o Brasil, é aí que nós vamos fazer diferença como evangélicos.
de que adianta a gente 40 milhões de evangélicos no Brasil e nós não vermos as mudanças sociais que precisamos ver. A igreja está falhando, mas nós vamos clamar: Senhor, manda um avivamento nesta nação, manda um mover do teu Espírito sobre a vida de toda a liderança, sobre a vida do pastor Wander, sobre a vida do pastor Marco Antônio, sobre a vida dos líderes que estão aqui, sobre a vida das tuas igrejas, e o Senhor vai fazer um mover nesta nação. Gente que tem postura, gente que está com a armadura de Deus, gente que tem a palavra afiada, como diz Paulo a Timóteo, e que maneja bem a palavra da verdade, e gente regada na oração. Meus irmãos, nós estamos precisando disso. Aquele que pensa que está em pé, interessante, você só fala esse pedaço. O texto diz assim: aquele que pensa que está em pé. Nós todos aqui estamos nivelados por baixo. Todos nós que estamos aqui é um bando de gente que não vale nada. Você pensa que você é bonzinho, que você é gente boa? Tu não é gente boa coisa nenhuma, você é pecador. E tem pecador de todo tamanho, maior, menor, mas é pecador do mesmo jeito. Todos nós que estamos aqui carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Você sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu na tua vida hoje, quando você acordou? A Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Você só está aqui, eu só estou pregando aqui nesse púlpito por causa das misericórdias do nosso Deus. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então cuidado com esse negócio de você achar que está em pé. Você tem que andar, sabe como? Sabe como é que crente anda? Sabe como é que pastor anda? Sabe como é que líder anda? De joelhos. Nós temos que andar de joelhos clamando a graça e a misericórdia, porque a todo momento eu e você somos como Pedro. Eu e você podemos negar o Senhor, eu e você podemos negar a nossa fé, eu e você podemos escandalizar este evangelho, eu e você podemos dar um mau testemunho, e Deus não quer isso. Deus quer uma geração santa, eleita, transformada, que cause um impacto nessa nação. Vou contar meu segundo pecado. Vocês estão fazendo uma coleção aí, né? Lá eu ia saindo de um shopping no Recreio, naquela época, o shopping não estava automatizado como hoje, e havia um homem na cabine, gente, só entre a gente aqui, era um cara muito feio. O cara estava ali, eu cheguei com o carro, naquele dia eu não estava bem. Você sabia que pastor tem dia que não está bem também? Você sabia disso, ovelha? Tem dia que a gente está meio chateado, aborrecido, quer ver ninguém, não quer atender telefone, e é justamente nesse dia que às vezes alguns ligam. No outro dia, doutor Aldo, me ligou uma ovelha querida, 5 da manhã. Não tem problema, mas ela disse assim: pastor Marco Antônio, pastor Wander, eu estou ligando para o senhor porque eu perdi o sono. Eu disse: eu não perdi, minha irmã. Eu estou com sono danado segunda-feira. O dia que o pastor está acabado, sugaram tudo dele domingo, a irmã perdeu o sono ou não? Eu estou com sono, mas o que a irmã quer? Ah, pastor, eu queria saber onde estava um versículo. Eu disse assim: irmã, olha, presta bem atenção, eu não sei onde está o versículo, eu não vou buscar concordância, e se eu soubesse também não lhe diria, vai dormir. Tem dia que o pastor também está chateado. Entrei no shopping chateado. O cara abriu a cancela e ficou olhando para mim e não me dava o negócio. Não me dava o ticket. Ele olhando para mim, olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele. Tem um negócio esquisito aqui. E irmãos, aí teve um negócio assim, sabe quando a ira sobe, de repente, essa coisa dessa carne da gente, um negócio sério, né? Ela fica nervosa. Gente, quando estava a coisa na ponta da língua, eu ia responder, eu ia dizer uma malcriação para ele. Ele olhou para mim e disse assim: é o pastor Wander. Eu disse: senhor, livramento. Sou eu mesmo, meu irmão, pastor, eu oro tanto pelo senhor, estou aqui lhe reconhecendo. Eu só dei o ticket quando eu vi que era o senhor mesmo. Eu amo tanto o senhor, pastor, eu acompanho o senhor no rádio. O senhor é uma bênção, pastor. Eu disse: senhor, o senhor não sabe de nada. Gente, a gente está toda hora, o salmista diz assim: eu quase resvalei o meu pé. Você já quase resvalou o seu? O tempo todo a gente anda em cima da linha. É só a misericórdia de Deus para nos conseguir segurar na graça. É só a bondade do Senhor.
Havia um líder batista que dominava, era presidente da Juventude Batista Brasileira, pastor Josué Campanhã, homem de Deus, homem querido. E eu me lembro que ele foi discipulador de um rapaz muito bonito, imaginem isso, meninas, hein? Rapaz bonito, novo convertido, trabalhador. Quem é que não está esperando um negócio desse na sua casa, né? Não, moça? Hein? Continua orando aí que Deus é fiel. Aí, o rapaz se converteu e o pastor era discipulador dele. Aí, isso que as moças fizeram na repartição, tem que ser muito crente. Elas compraram um troféu, irmãos, compraram um troféu e disseram assim: quem conseguir levar ele para a cama, leva o troféu. As moças não crentes do departamento. Quantas vezes o pastor Josué Campanhã disse que ele ligava dizendo assim: pastor, ora por mim que o troféu está balançando em cima da estante. O troféu está balançando, ora, e o pastor dizia para ele: fica firme na tua carne, entrega ao Senhor, renuncia, morre. Você sabe qual é a solução para a gente? Hein? A Bíblia diz, tem que morrer. Se você não morrer, a graça não sobressai sobre a sua vida. Se você não morrer, ele não vive. Então sabe qual é a solução? Você tem que morrer. Se você não estiver disposto a morrer, a entregar, a renunciar, você não pode ter postura de vencedor. Que coisa antagônica na sociedade. Os vencedores andam de nariz em pé, eles são importantes, eles têm roupas bonitas. O vencedor na Bíblia anda de joelho, anda clamando ao Senhor, anda pedindo misericórdia, anda dizendo a Deus: Pai, me ajuda porque eu preciso de Ti. Ah, como eu sou desconfiado com esses caras que acham que não pecam. Eles andam com a Bíblia até numa posição de crente, muito santos eles são, chegam na igreja como vai o senhor, como vai a senhora, mas lá no fundo do coração, eles estão pecando, estão longe de Deus, estão na miséria espiritual, estão destruindo suas casas. Gente, Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus levante uma igreja que faça diferença em nome de Jesus. Que Deus levante uma igreja de vitória, mas não é de vitória no canto, não é de vitória na palavra, é de vitória na postura. É de vitória na postura, em nome de Jesus. Só que a gente vai ter que acabar com o negócio dentro da igreja. Hoje você já aprendeu que tem que morrer. O negócio que não está bom, não é? Você tem que aprender agora que a gente perdoa e ama todo dia. Se há uma das coisas mais difíceis do Evangelho, é amar e perdoar. Oh, minha gente, isso começa lá em casa. Eu tenho que perdoar essa santa mulher que está aqui. Eu tenho que perdoar esse santo menino. Eles têm que me perdoar. Depois a gente chega na igreja, tem que perdoar um monte de coisa. Aquela irmãzinha que ligou às 5 horas da manhã, já tive que perdoar. Você tem que perdoar outros. A gente precisa que o rio do amor e da misericórdia de Deus flua do meio de nós. Mas às vezes a gente está deixando a raiz de amargura crescer. Aquilo que importuna a gente, aquilo que faz com que o outro crie animosidade, barreiras. Como é que eu posso ter uma postura de vitória? Como é que eu posso ser uma mensagem relevante? Jesus disse: a maior pregação do Evangelho não vai acontecer no púlpito, a maior pregação do Evangelho não vai acontecer numa cruzada, a maior pregação do Evangelho é o amor. A maior pregação do Evangelho é o amor. Senhor, disse Jesus ao Pai, e o mundo saberá, depois que eles forem um, amando uns aos outros, e eles conhecerão a tua palavra pelo amor da igreja. É a igreja que prega através do amor. Mas como a gente precisa exercitar isso? Eu me lembro uns anos atrás, o Billy Graham fez um congresso em Amsterdã, lá pelo ano 2000, e pastores do Rio de Janeiro foram, eu fui. Caí num hotel diferente de todo mundo. Eram 200 ou 300 brasileiros, eu fiquei sozinho. Deus tem propósito, não é? Fiquei ali a tomar café da manhã. Quando eu chegava lá no restaurante do hotel, tinha um cara estranho, estranhíssimo, cara de índio. Não que índio seja estranho, mas aquele era. E tinha um buraco na orelha, um buraco grande. E ele sentava numa equidistância assim, mais ou menos, que ele ficava me olhando. E ele olhava para mim e dava um sorriso, um índio simpático também, sorria, dava um sorriso.
Só que ele fez isso 5 dias. Segundo dia, mesma hora que eu ia tomar café, ele ia. Sentava no mesmo lugar, eu sentava no mesmo lugar. Ele sorria de lá, o que eu fazia, gente? Eu sorria, vou ficar quieto aqui. Eu estou em Amsterdã, sei lá o que é aquilo ali. Eu fui para o congresso, 14 mil pastores, pastor Marco Antônio. 14 mil pastores. Quando eu olho para o altar, quem está lá? O índio. O índio. Eu disse, meu Deus, o índio, olha lá, o índio do hotel está ali. Meus irmãos, levanta um americano de 2 metros de altura, pega o índio, leva o índio para frente, e vai dar um testemunho, diz assim, os irmãos estão vendo este homem matou e comeu as vísceras do meu pai. Eu disse, graças a Deus, que eu sorri para ele no café da manhã. Você imagina se o índio tem uma recaída e diz assim, eu quero o fígado daquele pequenininho ali. Ô gente, o cara, um assassino, estava dando testemunho. Essa história está contada em livros, em muitos lugares. Aquele homem se converte na pregação de um missionário, e aquele missionário, meus irmãos, que vai discipulá-lo, é exatamente o filho do homem que havia sido morto. Alguém que teve o pai morto discipula o assassino. Você já pensou numa coisa dessa? Eu nunca tinha visto um negócio daquele na minha frente, a manifestação da graça, do amor. O índiozinho pegou o microfone e disse assim para todo mundo, eu quero agradecer a Deus porque alguém me amou, alguém me perdoou. Eu só conheci o amor de Deus através do amor na vida deste homem que me discipulou. Louvado seja o nome de Deus. É possível amar desse jeito, é possível renunciar, é possível perdoar, é possível em Cristo. Gente, fora de Cristo não dá não. Fora de Cristo a gente quer matar o cara, a gente quer se vingar, não é verdade? A gente tem sede de vingança. Jeoás, cadê a tua postura? Você tem que pegar as armas, você tem que abrir as janelas, e você tem que atirar as flechas. O terceiro e último momento dessa história é que agora Eliseu vai fazer um teste com Jeoás. Eu te falei, Jeoás, que Deus vai te dar a vitória total. A vitória é total. Repete comigo, a vitória é total. Segunda coisa, Jeoás, você tem que abrir a janela. Abre a janela. Você tem que pegar as armas de Deus. Você tem que apontar e atirar, Jeoás, está entendendo? Eu já te ensinei, eu já coloquei minhas mãos sobre as tuas mãos, agora faz, Jeoás. Jeoás, a janela está aberta. Eu pergunto para você, meu irmão, tua janela está aberta? Janela é visão. Sabe por que muito crente não chega na vitória? Porque não tem visão. Sabe por que muita igreja não chega na vitória? Porque não tem visão. Sabem por que muitos pastores não chegam lá onde Deus quer? Por falta de visão. Por falta de visão, meu povo perece. E aí Jeoás foi fazer o teste. Eliseu mandou, ele pegou. Eliseu disse assim, atira no chão. Nós estamos treinando, atira no chão. Ele atirou uma flecha. Ele atirou 2, ele atirou a terceira, e diz o texto assim, gente, e Jeoás parou. Parou por quê? Por que parou? Naquele mesmo momento, Eliseu se enfureceu, e disse, Jeoás, era para você atirar todas. No teu alforje tem 6, e cada alforje do flecheiro tinha 6 flechas, são todas Jeoás. Mas agora, porque você creu pela metade, a tua vitória sobre os sírios será parcial, meus irmãos. E até hoje, gente, até hoje, Israel sofre por causa desse texto. Até hoje Israel não tem paz com a Síria. Por causa de um rei banana, de um rei medroso, de um rei sem visão, de um rei que não tinha postura de vitorioso, de um rei que desobedeceu a Deus, de um rei que não ouviu o profeta. Agora ele joga 3 flechas para o chão. Eliseu diz, não, Jeoás, eram todas, meus irmãos.
Há cerca de 15 dias atrás, eu estava na fronteira da Síria. A gente não pode passar para lá, eu estava do lado de cá de Israel, e a gente só escutava o treinamento de guerrilheiros, as bombas sendo estouradas nos campos de treinamento. Eles têm ódio de Israel, Israel tem ódio deles, e tudo começou com a história de Jeoás, porque o Senhor havia prometido uma vitória total, e ele não atirou todas as flechas que devia. Olha para mim no que eu vou dizer para você: atire todas as tuas flechas. Se você ainda não chegou lá, atire todas as tuas flechas. Na tua vida profissional, atire todas as tuas flechas. No teu casamento, atire todas as tuas flechas. Não desista. Nos teus relacionamentos, atire todas as tuas flechas. Na tua universidade, atire todas as tuas flechas. Povo de Deus, vamos atirar todas as flechas. Essa é a nossa parte é atirar todas as flechas. Doutor Harold, o senhor atirou todas as flechas, Deus lhe deu vitória. Atirem todas as flechas, não desobedeçam a Deus. Eu não quero na minha vida, eu não quero na minha casa, eu não quero na minha igreja uma vitória parcial, eu quero uma vitória total. Você quer uma vitória total? Então diz assim: eu vou atirar todas as flechas, em nome do meu Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Atire todas as flechas, sonhe grande, não desista. Gente, tem muitas pessoas que com 20, 40, 50 anos estão desistindo da vida, desistindo dos seus sonhos. Não faz isso não. Atire todas. Mas pastor, está dando tanta coisa errada, eu tenho tido tanto tropeço. Atire todas, porque Deus é fiel. O Senhor disse: a vitória é total, você é mais que vencedor. Ninguém vai calar a boca da igreja, ninguém vai interromper o fluxo de um filho de Deus. Sabe por quê? Ele disse assim: Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E sabe o que ele está falando aqui? Não é essa estrutura física da igreja comunidade evangélica da Zona Sul, não é a estrutura física da primeira igreja batista do Recreio, é sobre a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você que foi selado com o Espírito da promessa, tenha esta certeza: o Senhor vai te dar a vitória total. Meus amados irmãos, vamos atirar todas as flechas. Abaixa a sua cabeça. Hoje, lá nas colinas de Golã, há uma guerra de Israel com a Síria, porque um rei não atirou todas as flechas. E nesse momento, nessa noite, você veio até aqui. Eu não sei se você pertence a uma igreja ou não, mas talvez você esteja precisando tanto crer nessa palavra. Deus falou ao teu coração, e Deus está dizendo para você: atira todas as flechas. Talvez você entrou aqui, quem sabe, pensando em suicídio. Talvez você entrou aqui, quem sabe, pensando em terminar teu casamento. Talvez você entrou aqui pensando em abandonar o evangelho, porque você está cansado, você está triste, abatido, a luta tem sido grande, e o Senhor está dizendo assim: atire todas as flechas, porque eu vou te dar a vitória, eu sou contigo. Mas eu quero orar agora, nesse momento, por todos aqueles que se sentem cansados, aqueles que o Espírito Santo falou nessa noite, e você entrou aqui cansado, pensando em desistir, triste. Você que está deixando flechas no alforje, e Deus está dizendo para você: atira todas. Você quer ouvir a voz do Senhor? Eu quero orar pela tua vida. Se o Espírito Santo falou com você, levante onde você está. Levante onde você está, eu vou orar por você, pela tua casa. Deus sabe do teu coração, Deus sabe, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oh gente, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Isso é obra do Espírito de Deus, isso não é coisa de homem. Eu vou pedir para você que está de pé, vem aqui à frente, eu quero orar com você, vem aqui no altar, vem aqui. Esse gesto é um gesto simbólico de entrega. Eu vou esperar você chegar.
Se os corredores se encherem, não tem problema não. Isso aqui é a casa do Senhor. O pastor Marco Antônio deixou a gente ficar à vontade aqui, porque aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa do Rei dos Reis. Aqui é a casa do homem que dá vitória total. Aqui é a casa de oração. Aqui é a casa onde Deus já operou tanta libertação. Pode vir. Esse gesto teu de ficar de pé, esse gesto teu de andar até aqui à frente, ele tem uma simbologia tão importante de entrega, de vontade de estar diante de Deus. Pode vir, é isso mesmo, chega para cá. Quem sabe você está aí com a vida apertada, gente pensando em morrer, pensando em desistir, gente que está longe da couraça do Senhor, das armas de Deus. Mas quando você vem aqui à frente, você está dizendo assim: eu quero, pastor, eu aceito o desafio do Senhor, eu quero jogar todas as flechas, eu não vou deixar nenhuma no meu alforje. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé em nome de Jesus. E essas pessoas estão vindo. Se não der mais para você andar, onde você parar, Deus é que está te vendo, não sou eu não. Deus está vendo teu coração, Deus está vendo a tua alma. E eu queria que você agora levantasse um clamor. Eu queria convidar todos que estão aqui, que puderem agora, levanta um clamor, abre a tua boca, fala com Deus, pede misericórdia, diz: Senhor, eu me comprometo com o Senhor de usar todas as flechas, me ajuda, Senhor, a ter uma postura de vitorioso. Eu não quero só cantar a vitória, eu não quero somente falar da vitória, eu quero ter a postura da vitória. Ó Deus, me ajuda, Senhor, não me deixa ser covarde como Jeoás, mas me ajuda, Senhor, para eu cumprir os teus desígnios, para eu cumprir o ministério que o Senhor entregou à minha vida. Pai, perdoa os meus pecados. Se você tiver que chorar esses pecados diante de Deus, chore diante de Deus. Quanto tempo tem gente que não chora os seus pecados diante de Deus? Tem muita gente. Fala com Ele, entrega. Senhor Deus, Deus de Eliseu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da nossa vida, obrigado por essa noite. Essa é a noite da vitória, Senhor, da vitória do teu povo, da vitória dos teus servos. Ó Deus, uma sociedade, um mundo hoje que nos desanima, um mundo que nos persegue, um mundo que manda matar os crentes, um mundo em que as leis são feitas para destruir a Bíblia. Ó Deus, tu tens um povo edifício, um povo eleito, escolhido, que somos nós. Eu te peço agora, Senhor, revigora a força desse povo em nome de Jesus. E que agora, Senhor, olhando para esse texto, eles possam abrir as janelas da visão, que eles possam colocar as mãos nas tuas armas, que eles possam mirar em direção ao inimigo, e que eles possam ter a convicção de que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, faz com que essas pessoas saiam daqui com esta certeza, com esta convicção no coração de que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se porventura, ó Deus, alguém está em pé aqui na frente ou ali atrás, que ainda não recebeu Jesus Cristo como Rei, que essa seja a noite aceitável, que essa conversão aconteça agora, e que o Senhor batize essa pessoa com o teu Espírito Santo, Senhor. Faz uma obra de transformação na mente, no coração. Salva essa vida, salva a sua casa também, Senhor. E ó Deus, todos que vieram aqui à frente, todos, tu conheces cada um, som do coração. E ó Deus, que voltem para os seus lugares, para as suas casas, para as suas igrejas, para as suas famílias, com postura de vitória. Ó Deus, nós os entregamos no teu altar. Nós não somos ninguém, mas a tua misericórdia dura para sempre, a tua benignidade de geração em geração. Portanto, derrama nessa noite, em nome de Jesus. Toma essas pessoas, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém, amém. Glorifique e aplauda ao Rei dos Reis. Aleluia. Se é para Ele, é mais forte. Se é para Ele, é mais forte. Olhe para mim, vai embora não. Quero só dizer uma coisa para você, que essa noite não seja mais uma noite,
Que esse apelo não seja mais um apelo, mas que algo significativo e novo esteja acontecendo a partir de agora na sua vida. E que você seja um homem e uma mulher relevante para o Senhor, com a postura da vitória. Muito obrigado, que Deus te abençoe.